Estamos de volta no programa 30 Minutos. Agora nós vamos festejar. E para festejar, nada como um brinde. Por isso nós vamos falar dos espumantes da Vinícola Garibaldi. Temos aqui a presença do Miguel Carraro Neto, que é gerente comercial da vinícola, que vai dar as informações por que o espumante hoje faz a diferença. E por que espumante, não champanhe? Detalhes nós vamos ver. Boa noite, Miguel. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui, poder falar dessa bebida. Espumante, champanhe, praticamente é tudo a mesma coisa, né? Tudo tem gás, tudo estoura e tudo é brinde. Então, é muito bom. Conta para nós um pouquinho da história da Vinícola Garibaldi. A Vinícola Garibaldi, ela tem hoje 78 anos, ela é uma cooperativa, são 300 associados, então esse associado ele é responsável pela produção de uvas. Então, você tem uma assistência técnica, você acaba acompanhando esse associado, dando toda a orientação para que ele produza a uva de melhor qualidade. E tendo uma uva de boa qualidade, essa uva ela vem para a empresa e na empresa, nós da Vinícola Garibaldi, com o pessoal técnico, com os enólogos, a gente transforma ela e elabora vinhos. E aí depois a gente acaba comercializando. Hoje as pessoas tentam produzir a uva em lugares que diziam que não tem nenhuma condições. Um lugar que tem muito calor, certo? O que acontece hoje? Qual a diferença da uva hoje realmente de um lugar quente e de um lugar como Garibaldi? A uva ela tem uma característica especial que ela consegue se adaptar muito fácil. Para você ter uma ideia, até para exemplificar melhor, se você andar em qualquer local, nesse país imenso, você sempre vai ver uma casa e no quintal tem uma parreira. Então ela se adapta muito bem a climas frios, como o nosso do sul, climas quentes, como no Nordeste, Vale de São Francisco. Ela consegue ter adaptação muito fácil. O que a gente faz é procurar algumas uvas que ela se adaptem melhor ao clima frio, para você usar na região de um clima frio. Você não vai pegar uma uva que tem uma origem de clima frio para levar ela para um clima mais quente e ela não vai conseguir ter a mesma qualidade. Então são esses cuidados que a gente tem. Mas ela consegue se adaptar muito fácil. Até por curiosidade, a região do Rio Grande do Sul, que é ali a região da Serra Gaúcha, onde a gente produz, ela já teve pesquisas feitas onde que mostrava que era o único local que não poderia ser produzido uva. E justamente era o único local que se tinha uvas lá no Rio Grande do Sul. Hoje você já consegue espalhar ela todo o país praticamente. Então ela se adapta muito fácil a esse clima. Nós vimos também que um diferencial hoje na Vinícola Garibaldi é pela premiação. Ninguém ganha prêmios à toa. Vocês estão ganhando prêmios internacionais. Qual que é a diferença hoje do vinho? Porque se todo mundo hoje tem a técnica, tem a qualidade e a uva produzida no mesmo lugar, por que a da Garibaldi é diferente? O que nós fizemos nesses últimos anos? Para você ter um bom produto, como eu falei antes, você tem que ter pelo menos assim, uma boa matéria-prima. Então nós selecionamos variedades, trouxemos mudas de fora, por exemplo, a variedade Prosecco que veio da Itália, a variedade Chardonnay, você selecionou, passou para alguns associados, que são os produtores, para que eles possam plantar essa uva e acompanhar por um técnico. Foi feito investimento na empresa, então nós temos equipamentos, as autoclaves, toda a parte de fermentação, que é a transformação da uva em vinho, toda essa tecnologia e um acompanhamento. Porque você pode imaginar assim, é fácil, dá para imaginar, você pega a uva, você esmaga ela, você tira o suco, aí por um processo de fermentação você vai transformar esse açúcar da uva em álcool e você teria o vinho. É fácil pensar assim, mas ela tem vida. O vinho é uma das poucas bebidas que tem vida. E tudo que tem vida você tem que nascer, acompanhar o crescimento, a evolução, para que ela possa ter um auge da vida excelente. Então a gente faz isso, a gente acompanha tudo isso. Então, o descanso hoje, a média de descanso do vinho de vocês lá, de quanto tempo hoje? Olha, se a gente falar espumante, normalmente você elabora o vinho base no começo do ano e na metade do ano você já está transformando numa segunda fermentação em espumante, né? E ele já vai para o mercado no final do ano, ele tem uma vida, ele fica pouco tempo. Alguns vinhos finos, por exemplo, os Cabernet Sauvignons, que a própria uva é necessário, esse sim, você fica 2 ou 3 anos na empresa tendo uma evolução. Por quê? Logo que ele é elaborado, ele é um produto mais agressivo, ele precisa ter uma evolução para que seus componentes se adaptem ao consumidor. Então ele precisa ficar um tempo maior na empresa, em tanques de aço inoxidável, passando por filtrações, né, transferência de um tanque a outro, para que ele possa ter uma boa evolução para depois ir para a garrafa. Mas os vinhos brancos e os espumantes não precisam tudo isso. Quando a gente fala em espumante e champanhe, até por uma pergunta que você fez inicial, qual é a diferença? A gente sabe que Champagne hoje é uma região na França, é uma região demarcada, então eles têm o direito do nome Champagne. E no Brasil nós usamos hoje vinho espumante. Okay. Não, que espumante nada mais é uma bebida que tem gás. E como é que você tem esse gás no espumante? O que é esse gás? De onde que vem esse gás? Então você, para tentar
passar para o público para entender melhor esse produto, você imagina, você pega a uva, você esmaga essa uva, você tem esse suco. Esse suco tem o suco, ou moço, como a gente fala, ele tem açúcar. Por ação de uma levedura, que é tipo um fermento de pão, muito semelhante, ele vai transformar, ele vai consumir esse açúcar, ele vai transformar em álcool. E aí você já tem o vinho. Então você vai ter um vinho base, que a gente chama por um espumante. Depois de feito esse processo, filtrar, o vinho está limpo, ele passa por uma segunda fermentação. Aí ele vai para um tanque grande, você imagina um tanque lá de 10, 15, 20 mil litros, que é chamado de autoclave, que ele tem uma parede mais grossa, de aço inoxidável, uma temperatura aproximadamente de 12 graus e começa um processo de uma segunda fermentação. Então você adiciona uma pequena quantidade de açúcar, que é o alimento dos fermentos, e começa a segunda fermentação. Nesse processo, há a formação do gás carbônico. Então as leveduras vão transformar esse açúcar, que é o alimento delas, em energia para elas, vão liberar álcool. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. E o gás carbônico. Só que como o tanque está fechado, esse gás ele vai ficar incorporado à bebida. Então por isso que é um vinho espumante. É natural. É natural dessa segunda fermentação.